Olá, estamos lá com mais um episódio do Atributos, esse podcast que traz aí a possibilidade de conhecer o atributo. De tantos atributos que alguém pode ter, tem um que é especial. Pelo menos para essa host aqui que faz o Atributos, a gente vai estudando a vida das pessoas e percebendo atributos que podem ser e devem ser multiplicados, né? Devem ser divulgados para que as pessoas se inspirem. Acho que hoje em dia, um dos atributos que a gente precisa colocar na vida de todos nós é a tal da empatia, né? Sentir o que o outro sente, saber exatamente o que o outro precisa, é tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. E aí hoje eu convidei o meu querido Cleiton, ele é um querido mesmo, todo mundo que chega perto dele conhece, sabe. É conhecido como Cleiton da Policlínica, vereador Cleiton da Policlínica. Bem-vindo, meu anjo. Ô, Fernandinha, que satisfação, né, estar aqui com você. Você sabe da minha timidez, né, de fala, mas não tinha como deixar de estar aqui com você. Esse momento é um momento ímpar para mim. Você sabe da felicidade, da alegria, da energia que eu sempre digo que você passa. Você é uma pessoa que eu tenho também uma admiração grandiosa. Então, eu tenho certeza que esse momento é um momento muito especial para mim, como todos os momentos que eu estive com você. Muito obrigada por estar aqui. Cleiton é um vereador muito querido aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas você nasceu no Encanto, né? Você teve uma vida simples lá no Encanto, é no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Como foi sua vida lá no Encanto, Cleiton? Exatamente, Fernandinha. Hoje a minha vida ela continua sendo simples, né? A simplicidade para mim ela tem que existir. É uma das coisas que eu não posso perder, porque eu acho que na vida a simplicidade ela aproxima você mais das pessoas, né? Você fica mais próximo das pessoas, né? E essa simplicidade realmente eu tive uma família, venho de uma família bastante simples, vim do interior para aqui, como eu sempre falo, né? Eu não vim para o interior, eu não vim do interior para aqui, eu não vim conhecimento a gente adquire em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer viagem que a gente faça, mas geralmente quando a gente mora no interior, a gente quando sai, a gente vem buscar conhecimento, ou a gente sai para trabalhar, a gente sai para buscar alguma melhoria. E eu vim por uma causa nobre, né? Eu vim, acho que essa história muita gente já conhece, né? Eu vim cuidar de uma irmã, né? E vim com essa simplicidade, com essa humildade, até porque o momento era um momento muito difícil, um momento que a gente precisava muito dessa maturidade espiritual, dessa simplicidade. E graças a Deus, chegando aqui, foi onde eu me encontrei e estou aqui. E os aprendizados? Eu queria que você citasse pelo menos um aprendizado da sua infância que você traz até hoje e que no cotidiano, coisas que você passa e você tem isso muito firme aí na sua forma de agir, na forma de pensar. Eu sempre fui muito bom. Quando eu morava no interior, todo mundo dizia, me chamava que era um menino velho. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, nem as pessoas, mas as pessoas idosas, as pessoas que tinham experiência. Então, eu sempre me pautei na vida ouvindo as pessoas, para que daí por diante eu me colocar, eu me situar. Então, para mim, não existe escola melhor do que a vida, do que você estar com pessoas que têm maturidade, pessoas que têm vivência. Então, assim, acho que uma coisa que me recorda muito é isso, essa aproximação que eu tinha com as pessoas mais idosas, de ouvir mesmo, de adormecer perto das pessoas, ouvindo as histórias das pessoas. Sua origem foi muito importante. Você tem uma mãe e teve um pai que te passaram muitos princípios, né? E você sempre, em que momento da sua vida ou ali da sua infância e adolescência, você percebeu que gostava de estar perto das pessoas e de ouvir as pessoas? Fernandinha, nós somos criados numa casa, numa família que meu pai era um homem, meu pai e minha mãe, mas meu pai era um homem do coração puro, do coração humanizado, era um homem do coração bom. Então eu não tive outra escola, a não ser a escola da bondade, a escola da humildade, a escola de ver o outro não é com pena, com compaixão, de ver o outro com leveza. Então, meu pai era essa pessoa. Então, eu fui criado nessa grande escola. E minha mãe foi. Minha mãe era uma professora. Minha mãe não era diferente. Então, era uma pessoa muito pura, uma pessoa muito honesta. Então, assim, eu sempre falo que a criação, ela tem tudo a ver com... A minha criação tem tudo a ver com o que eu sou hoje.
E você hoje é conhecido como Cleiton da Policlínica. Lá no Encanto, você era Cleiton de quem? Eu era Cleiton Chiquelé. Eu venho nessa mudança aí, né? Nessa mudança, porque assim, Cleiton Chiquelé, porque eu era, me desculpa a modéstia, mas todo mundo já tinha, assim, o maior respeito por mim. Porque eu tinha bons comportamentos, eu era um bom filho, eu era um bom amigo. Então isso já despertava nas pessoas, né? Essa consideração, esse olhar por mim. Então assim, e eu era Cleiton Chiquelé, porque era filho de Chiquelé, então dizia, o filho de Chiquelé, quando dizia que era o filho de Chiquelé, automaticamente já se No pensava em Cleiton. interior é Então eu sempre assim. vivi intensamente, eu vivi um filho intensamente quando eu era jovem, eu vivi quando eu vim para Natal, eu fui o Cleito. Quando eu trabalhei na empresa de construção civil, era Cleito Encanto. Então, eles chamavam Encanto. Não tinha Cleito da empresa, era Cleito Encanto. Então, assim, eu já vestia a camisa, então já tinha uma identificação. Depois disso, eu fui ser gestor de uma escola. Então, era Cleito de Estela Vanderlei, porque eu vestia a camisa da instituição, eu vestia a camisa da escola. Então, assim, eu não tive outra forma de representar, de dizer quem eu sou, se não fosse através dos meus esforços, através do meu trabalho. Então, eu vestia mesmo. Então, já ia aí, Cleito Estela Vanderlei. Cheguei na Policlínica, não foi diferente. Então, foi Cleito da Policlínica. As pessoas, de repente, não sabiam, não tinha sobrenome, né? Mas não era conhecida. Então, era Cleito. Então, Cleito o quê? Então, as pessoas já ligavam. Cleito da Policlínica. E daí ficou, Cleito da Policlínica. Não sei hoje, estando na Câmara Municipal de Natal, como é que vai ser o Cleito. Já estão dizendo que Cleiton já vereador, estão Cleiton. dizendo, já estão dizendo o nosso prefeito, né? Já disse que é o Cleito do povo. O homem É, do povo. boa. É isso aí. Então já estou aí com o nome já querendo aí, estão me chamando já do o Cleito do Povo. Você gosta muito das pessoas, quem chega perto de você, por isso que para você fazer campanha, fazer política, não é um esforço de eleição, é uma coisa que acontece já no seu dia a dia. Porque você trata uma senhorinha como gostaria que sua mãe fosse tratada, ou como você trata sua mãe. Você tem, e empatia é isso, né? Você olha no olho da pessoa e diz assim: peraí, eu sei o que essa pessoa está precisando, eu sei como ela gostaria de ser tratada. E para você não é difícil governar no sentido de estar vereador, fazer isso para você é uma coisa natural. Porque por onde você passou, Estela Vanderlei, lá na Policlínica, qual foi uma história marcante assim que você teve com algumas das pessoas que passaram na sua vida como gestor ali da Policlínica? Fernandinha, assim, a vida para mim, assim, é muito preciosa, a minha vida, a vida das pessoas. Eu acho que a gente está aqui nessa vida é uma vez só. Então, eu acho que não tem coisa melhor do que você fazer justiça, do que você estar perto das pessoas, fazendo gente de gente, ouvindo as pessoas. É, tá realmente assim, juntinho das pessoas, dizendo ela que eu estou aqui, você tem alguém perto de você, você tem alguém que conta comigo. Então, assim, eu sempre fui muito parceiro. Então, na Policlínica eu tenho diversas Eu histórias. acredito. Deve ter Então, muita tenho história diversas histórias. Deixa eu ver aqui, recordar uma. de gente que você cuidou, você sempre cuidou sem distinção, né? Não tinha essa de quem, é filho de quem, ou veio através de Tem, quem. Você sempre cuidou de todo eu tenho mundo. uma que talvez não seja melhor, mas é a que está vindo agora. Por exemplo, na Policlínica, as pessoas. Eu sempre fui muito disponível para as pessoas. Então, as pessoas, quando chegavam perto de mim, elas chegavam destemidas, elas chegavam, perdia a vergonha, perdia a timidez, que elas sabiam que elas sentiam essa energia que poderia contar comigo. Então, eu, graças a Deus, tive muita acessibilidade para as pessoas. Então, assim, quando eu cheguei na Policlínica, antes de contar a história, cheguei na Policlínica, eu vinha munido desse sentimento de dor com relação, como eu falei no início, eu vim cuidar da minha irmã, depois meu pai adoeceu, amputou as duas pernas. Eu cheguei na Policlínica, que era um ambiente que eu ia cuidar das pessoas, mais próximo. Então, a educação, você cuida de pessoas, você transforma, você está ali para transformar, você está ali para mudar personalidades, muitas vezes, mudar o caráter das pessoas, mas é uma coisa que requer um tempo. A saúde não, a saúde é É para já, urgente, é né? urgente. Então, tudo que você faz, você é como se você fosse um santo. As pessoas não, as pessoas ainda estão naquela que o serviço público você não faz por obrigação. Quando você faz, não é por obrigação, é por bondade, é por santidade, não é obrigação. Então, isso eu deixei muito bem claro para as pessoas. Tudo que eu fazia, eu estava cumprindo o meu papel. E eu sabia o que era dor. Então, assim,
De diversas pessoas. Quantas pessoas eu levei para minha casa, né? Muitas vezes a pessoa chegava que a policlínica atendia pessoas do interior, então as pessoas chegavam cedo na policlínica, os carros vinham no interior, deixar pessoas no UOL, deixar pessoas no Valfredo, em outras clínicas, e deixava na policlínica. A policlínica, muitas vezes, era o único percurso que eles tinham que fazer para pegar esse pessoal de volta. Então, essas pessoas, muitas vezes, não tinham onde se alimentar, muitas vezes não tinham onde tomar um banho, muitas vezes não tinha, trazia crianças, não tinha onde essas crianças tomar um banho. Então, quantas pessoas eu levei para minha casa? E uma dessas pessoas não foi do interior, mas um dia chegou uma senhora realmente bastante, eu vou usar até um termo bastante popular, bem descabelada, bem sofrida, Uhum. que quando eu olhei para ela, eu disse, não, não tem como. Ela chegou, me procurou, né, que eu vi aquela situação. Eu disse, ela estava com a consulta marcada, eu disse, não, antes de ir a consulta era tarde, ela chegou pela manhã, eu disse, não, vamos em casa que eu tenho um presente para você. Cheguei em casa com essa mulher, né, e levei essa mulher para tomar um banho, minha mãe deu uma roupa a essa mulher, minha mãe fez um corte de cabelo, chamou alguém para cortar o corte de cabelo, fez uma maquiagem nela, deixou essa mulher uma princesa. E ela, assim, foi uma coisa que me marcou muito. Foi tanto que depois essa mulher, minha mãe quase dava a casa a ela, que era uma mulher tão necessitada Hum. que minha mãe, no bom sentido, adoeceu, porque minha mãe estava acostumada com sofrimento, mas não com tanto sofrimento. Então, essa mulher, até hoje, até hoje é minha amiga, é uma parceira, assim. Contaram a situação dela no Valfredo, no tempo aí que ela estava internada, e ela estava internada, e no Valfredo, uma nutricionista trabalhava comigo, passou e tinha uma pessoa gritando, diga a Cleide da Policlínica que vinha me visitar, vinha me tirar daqui, porque é a única pessoa que gosta de gente, é a única pessoa que fez por mim. Então essa história me marcou muito. Foi uma pessoa assim que eu ajudei muito e, e isso é muito É gratificante, né? Você fazer isso gratificante. pelas pessoas, né? Você fazer gente de gente, você mudar a vida de uma pessoa, né? E daí por diante a gente ficou amigo e passei para ela a credibilidade, que ela bastante sofrida, mas que a partir daquele momento ela podia contar comigo e realmente a gente caminhou muito tempo nessa amizade. Muito bem. Hoje você está vereador, você é conhecido por essa proximidade, você não tem medo de chegar no povo, de conversar, de falar a língua das pessoas, né? Seja as pessoas mais simples até as pessoas mais, digamos, sofisticadas. Você acha que essa proximidade com o povo ainda é possível estando vereador? É possível, isso acontece, Fernandinho. Eu acho que eu digo sempre que eu não busquei a política que me buscou. Então, assim, se a política me buscou, se as pessoas me quiserem do jeito que elas me conheceram, eu não posso mudar. Que essa é a forma que as pessoas gostam, e eu não tenho como mudar em nada. Porque a política, eu vou estar na política até o dia que a política me quiser que eu esteja. Então, assim, a política eu vejo por esse lado. É um canal que eu utilizo para ajudar as pessoas, para estar próximo das pessoas, né, para fazer justiça. Então, eu vejo dessa forma. Então, a minha trajetória na política, quem vai dizer são as pessoas aqui. É o tempo que eu vou passar na política, a política é quem vai dizer. Não sou eu que vou escolher o tempo. A política são as pessoas. Então, não tem como não estar perto das pessoas, estar junto das pessoas. Que tipo de situação te faz querer continuar, te motivar e dizer assim, eu quero continuar na política por causa disso aqui? Que tipo de situação seria mais tocante que te faz querer estar no meio político? É uma oportunidade, Fernando, é uma porta, é um caminho talvez mais acessível de você bater na porta vamos dizer assim, das autoridades e você chegar mais próximo da dor das pessoas, que muitas vezes você quer fazer, mas se você não tiver um cargo, se você não tiver na situação dessa, você muitas vezes não consegue chegar a lugar nenhum. Então, esse é um caminho, eu sempre falo, né? que, que o poder é muito bom quando você usa o poder para você fazer justiça, para você chegar no coração das pessoas, para você levar o serviço às pessoas, para você se aproximar cada vez mais das pessoas. Quando você usa o poder para que as pessoas notem que você está acima delas, isso é muito ruim, porque o poder ele não vai servir de nada. Então, o poder ele é bom quando você usa em benefício das pessoas e você usa esse poder para você ser elo, né, de chegar até as pessoas. Qual é o maior desafio de manter a simplicidade e a justiça dentro da política? O próprio cargo, ele muitas vezes, as pessoas que estão perto de você, muitas vezes, até te cobram isso, né? Te cobram uma postura, parece que você tem que mudar quem você é.
Eu acho que o maior desafio é você manter a sua essência, é você manter a sua integridade, é você manter o cara humilde que você é. Eu acho que isso não é fácil. Toda hora você tem que ter uma cobrança. Eu sou um cara aparentemente, sou um cara muito feliz, sou demais, um cara alegre, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Muitas vezes, por exemplo, de estar falando no meio das pessoas e você é cobrado muitas vezes a se posicionar assim. Eu Uhum. acho que apesar da minha humildade, apesar da minha simplicidade, apesar da minha timidez, tem hora que eu preciso me posicionar. É preciso. Então, assim, tem hora que é preciso, mas eu faço tudo para que. Eu faço tudo para não chegar a essa situação, tá A certo? perder sua A essência. perder minha essência. Eu Não sei tem que você como. pede muita oração, é também para lhe ajudar nessa conexão com Deus, né? A sua fé é muito forte e isso lhe fortalece também. Demais, Fernandinha. A fé para mim é uma das coisas, assim, é um pilar da minha vida. Eu acho que é o que. Acho que na vida de qualquer pessoa, né, que tem essa maturidade espiritual, a fé. Eu nunca rezei tanto, eu nunca orei tanto na minha vida como eu estou rezando agora, orando agora, porque a gente está no meio. Não é fácil, não é meio complicado. Então a fé, quando você se aproxima do Senhor, que você se entrega ao Senhor, você muitas vezes você deixa que o Senhor vá resolvendo por você. Então é que eu sempre digo, Senhor, que que as minhas determinações não sejam minhas, seja sua. É até leve quando eu faço isso. E o Senhor, acho que Ele é muito meu parceiro, Ele vai me dando essa leveza, Ele vai me dando esse norte. E cada dia mais eu vou sentindo quanto isso me fortalece. E eu fui criado numa família, eu vi minha mãe, por exemplo, enquanto o médico deu 6 meses de vida à minha irmã, eu vi minha mãe orando, eu vi minha mãe rezando e dizendo que não ia ser daquela forma. E não foi. Então eu tenho um exemplo de que a fé, a oração, ela move montanhas. Então, para mim, a oração é tudo, a fé é tudo. Quando você chegou à Câmara dos Vereadores, pode ser pelo lado positivo também, né? Porque se a gente quiser pensar no que surpreendeu negativamente, existe também. Mas existe algo que te surpreendeu quando você chegou na Câmara, naquele ambiente que você não imaginava? Verdade, foi um ambiente. Hoje está com aproximadamente 9 meses que eu estou na Câmara, ainda não estou ainda, como eu quero falar, não estou ainda bem situado, porque é um mundo que eu nunca imaginei, não é que eu não merecesse, não é que qualquer pessoa simples não mereça, não possa estar lá, mas a gente sabe que a cultura da política, a política foi feita para quem? Foi para pessoas de famílias tradicionais, de empresários, né? De pessoas renomadas, né? Mas eu nunca imaginei, porque assim, foi uma coisa que foi acontecendo e hoje eu estou na cama. Então, assim, tem hora que eu olho assim, meu Deus do céu, sou eu mesmo. Não que eu não merecesse, né? Mas é uma coisa muito distante, até porque, como eu falo, não adianta eu estar com demagogia e dizer que eu sonhei chegar à Câmara Municipal do Natal. Eu nunca sonhei. Eu acho que até é engraçado, as pessoas dizem que todo mundo tem que sonhar. Claro que eu sonho. Qual é o meu maior sonho? Nunca perder a minha fé, nunca perder a minha esperança, porque os meus sonhos, eles são em detrimento dessa fé, dessa esperança e dessas orações. Então, assim, o Senhor sempre realizou todos os meus sonhos. Eu tenho realizado milhões de sonhos, coisas boas, mas não foi coisas que eu coloquei como meta, que eu quis que isso acontecesse. A minha meta é essa, é permanecer nos pés do Senhor, nos pés da oração, e o Senhor vai me direcionando e eu vou realizando o meu sonho. Existe alguma mudança concreta, nesses 9 meses, você estando vereador, alguma mudança concreta que você se orgulha de ter promovido? Eu acho que sim, não, já há muitos nós temos, como eu sou um representante do povo, eu disse a você, eu estou usando esse momento para abrir portas, para levar os serviços às pessoas. Eu acho que na minha própria comunidade, acho que eu já fiz, já realizei bastante serviços que eu não teria a menor condição de realizar esse serviço se eu não tivesse lá. Então esse momento está sendo muito importante para mim, porque eu estou chegando na minha comunidade de uma forma que eu jamais imaginei. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa legal que está acontecendo. Assim, você vê que seu trabalho está tendo bons frutos e que você está chegando das pessoas que acreditaram em você, das pessoas que esperam de você. Então, eu estou muito feliz.
Muito bem. E se você estiver assistindo o podcast Atributos em 2030, ele já pode ser até deputado, né? Vai saber. Isso aí é. O podcast fica para a eternidade, vai saber onde ele vai estar. Cleiton da Policlínica, Cleiton do Povo, ele é vereador. Eu quero saber se você tem um conselho para um jovem que tem uma origem humilde, leia-se humildade, não como pobreza, tá? Humildade no modo de ser e servir. Um jovem que tem uma origem humilde e quer transformar a própria realidade com ou sem política. Mas o que você diria a esse jovem? Trabalho, Fernandinha, trabalho. Acho que o trabalho dignifica o homem. Eu acho que quando você não tem um. Quando você é esse cara humilde, quando você é essa pessoa humilde, acho que a gente não tem outra forma de nos representar, de levar quem a gente é, se não for através do trabalho. Acho que o trabalho dignifica. Eu sou uma pessoa muito tranquila, eu aguento qualquer tipo de situação. A única coisa nunca passei por isso, mas uma das coisas que eu jamais aguentaria é alguém me chamar de irresponsável. Certo? Assim, no meu trabalho eu sempre procurei dar o meu melhor, porque era a forma de eu me representar, era a forma das pessoas me perceberem. Então não tem outra forma das pessoas saberem quem é Cleito da Policlínica, quem é Cleito Estela, Encanto, o bonitão, se não fosse através do meu trabalho. Então, meu trabalho eu carrego nas minhas costas, e isso é uma coisa que eu acho que, assim, quem for simples, eu acho que esse é o caminho. O trabalho, ele dignifica em todos os sentidos. E é uma coisa que depois que as pessoas realmente você é conhecido dessa forma, nada mais, não tem mais quem tire não tem quem apague o seu potencial, a sua estrela, porque é uma coisa palpada em verdade, em esforços. Eu diria isso, acho que o trabalho é o caminho de tudo. Verdade. Quem é sua maior inspiração, Cleiton? Fernandinho, eu poderia dizer aqui minha mãe, eu poderia dizer meu pai, eu poderia dizer minha família. Eu tenho uma família bacana, uma família que eu digo sempre para as pessoas, é como se eu não tivesse problema, é como se eu não tivesse dor, porque quando você tem família, é uma coisa muito muito primordial, uma coisa muito muito santa, é uma coisa muito verdadeira, porque assim, a minha família é uma família muito unida. Então, assim, quando eu nunca sofri só. Quando você sofre sozinho, o sofrimento é um sofrimento. Quando você compartilha esse sofrimento, ele deixa de ser sofrimento, porque várias pessoas estão ali com você, estou aqui, várias pessoas estendem o ombro e termina você não sofrendo. Então, minha família é uma família, não estou dizendo que é a melhor família, mas é uma família diferenciada nesse sentido, né? É uma família humilde, mas é uma família de oração, é uma família de respeito, é uma família que as pessoas ainda, por exemplo, eu acho que os netos da minha avó materna, não sei se acho que eu sou o mais velho, então todo mundo ainda tem essa obediência, porque ele ser o mais velho, todo mundo ainda escuta, qualquer decisão que eu tenha a tomar agora politicamente, uma das minhas preocupações, quando realmente as pessoas entenderem que eu tinha que ir por esse caminho da política, uma das primeiras coisas que eu fiz foi reunir minha família. Se uma pessoa só da minha família dissesse que não ia me apoiar, que não estava perto de mim, eu não iria, porque eu não consigo me ver grande. Eu não me consigo ver lá fora sem minha família. Então, minha família é minha base, minha família é tudo. Então, assim, eu acho que minha grande inspiração é minha família. Mas eu tenho uma grande inspiração, eu tenho minha mãe, né? Meu pai também já faleceu, mas era um homem trabalhador. Minha mãe começou a trabalhar com 16 anos, professora. Então, minha mãe teve 12 filhos, um atrás do outro. Minha mãe, eu acho que só não fez parir alguns filhos em sala de aula, mas foi uma mulher que começou a trabalhar muito cedo. É uma mulher muito esforçada, é uma mulher de luz. Então, assim, minha inspiração é minha mãe. É tanto minha mãe tem uma energia tão grande que hoje minha mãe tem 78 anos, você não dá a idade que ela tem. Porque ela tem uma inspiração, ela tem uma alegria, ela tem uma vontade de ver os filhos crescerem. Ela tem uma vontade de ver mudança que eu acho que minha mãe vai viver, vai enterrar todo mundo, porque esse pensamento acho que renova ela, porque ela é uma mulher grande, realmente, em todos os sentidos. Hoje em dia, o que ainda te emociona, porque você trabalha, digamos que você está na política há pouco tempo, né, entre aspas, mas você sempre viveu muito próximo das pessoas. O que ainda te emociona nesse trabalho, mesmo depois de tantos desafios, de tanto trabalho? Você trabalhou muito já, né? E ainda tem muito para realizar. Mas o que ainda te emociona? Você é um cara que se emociona fácil? Demais. O respeito das pessoas, Fernandinho, eu digo sempre. A gente teve um trabalho agora recentemente ali na Zona Sul,
E quando você se torna político, né? Que todos não são iguais, eu pelo menos não sou. E eu vi o respeito das pessoas, o carinho das pessoas. Eu transitei 2 dias e não vi uma pessoa de cara feia, só gratidão. Meu filho, as pessoas mais velhas, que eu tinha essa identidade com as pessoas mais velhas. Então é muito bom quando alguém diz, você teve pessoas que contaram história. Então, assim, isso me emocionou muito, porque isso me deixou feliz que eu fiz. E se Deus quiser, vou continuar fazendo, vou continuar nessa trajetória de justiça, né, de estar perto das pessoas. Então, o reconhecimento das pessoas, a gratidão das pessoas me emociona muito, porque a gente vive num mundo onde parece que as pessoas só estão para detonar a gente, para defamar, né? E eu, graças a Deus, eu não passo por isso, não. Então, assim, isso me emociona muito. Me deixa muito feliz, na certeza de que estou no caminho certo. Quem faz de coração não tem medo do efeito, né? Porque o efeito vem da causa, e a causa que você sempre coloca é o respeito às É o pessoas. servir as pessoas, né? Servir não existe coisa melhor do que você servir. Eu digo sempre, quando você serve, você não serve. Você não serve o outro, você se autosserve. Se autosserve, porque é o bate e volta. Você colhe o que você planta. E a coisa mais prazerosa é você chegar no coração das pessoas, é você chegar que você fez algo e mudou uma situação. Você trouxe o sorriso de alguém, né? Com atitude, com a esperança. Então, assim, não existe mais nada mais gratificante do que isso. E nessa vida, ninguém é nada. Você não leva nada. Você não precisa de nada. Eu acho que o que a gente, acho que assim, o que é que alguém precisa para ter dignidade? Eu acho que você precisa, para você ter a verdadeira dignidade, você precisa de uma moradia, de uma família, né? Nem todo mundo tem, mas você vai construir. De repente você não tem, mas você constrói amigos, vizinhos, e aí você vai fazendo. Tem pessoas que família são os amigos, são os vizinhos, e você vai adotando, né? E eu acho que mais ou menos o caminho é esse. Você não leva nada, você não tem para que estar brigando por nada. Eu acho que a dignidade é essa, você ter uma moradia, você ter um trabalho, você saúde, né? Que eu acho que essa saúde é a saúde mental de tudo isso, né? Desse desprendimento que você tem da vida. Eu acho que isso lhe dá essa saúde bacana, essa saúde mental. Você fica mais leve quando você se desliga das coisas materiais desse mundo. Eu acho que é isso. A sua timidez, ela não é uma timidez, digamos assim, ingênua. Ela é uma timidez cuidadosa. É como se você tivesse um cuidado de como tratar as pessoas. Pelo menos é assim que eu enxergo, certo? Você sabe, Cleiton, quem presta e quem não presta, observando? Ou você é um cara que observa mais tempo, ou então permite que a pessoa seja quem ela é e vamos ver o que acontece? Eu, Porque às vezes, para se proteger, a gente tem que tá, perceber quem é quem, né? Mas eu nunca me preocupei com isso, Fernandinho. Sempre, como eu falei, né, minha preocupação é buscar esse Deus que eu acredito. Então, assim, tudo vem consequência disso. Então, assim, eu nunca me preocupei com essa questão que as pessoas acham. Eu nunca me decepcionei com ninguém. O Senhor me dá eu tenho essa sensibilidade de olhar para as pessoas e ter a certeza quem é a pessoa. Então, se eu disser a você que hoje, na com 56 anos, eu nunca me decepcionei com ninguém, porque eu nunca espero nada das pessoas. Porque quando você faz algo esperando que você vai ter o retorno, você de repente você se decepciona. Então, eu sou muito intenso naquilo que eu faço. Então, o Senhor me dá essa sensibilidade, de olhar para as pessoas e saber mais ou menos. Na verdade, o Senhor me diz, Você nem eu analisa. nem analiso, eu nem chego perto dessas pessoas. Você, quando é amigo, você não cria expectativas sobre o retorno dessa amizade, não é isso? Nada, nada, nada. Amizade é essa, é doação. É você chegar para o outro, independente do que o outro vai voltar para você. Eu acho que a bondade, quando você faz, quem colhe é você. O que importa na vida é o que você faz. Então, eu tenho que fazer o bom, o bem, porque satisfaz a mim. E se a gratidão, o reconhecimento vai vir do outro, não tem nenhum problema. Isso aí não é ingenuidade, não, viu, gente? Isso é consciência. Você sabe que o bem que você faz volta para você de alguma forma. E não necessariamente da pessoa que você fez o bem. Então, isso é muito bonito, é muito genuíno, mas não é ingênuo e tá certo, porque se a pessoa for ingênua nesse mundo, ela é engolida.
com fé e fazendo o que é certo, não se engole, porque há uma proteção para quem faz o bem, né? Isso é uma ordem natural das coisas. Isso é muito bacana em você. Eu sei que você faz isso genuinamente, tipo, você não faz pensando, você faz porque é o seu jeito de viver esse mundo. Como é o Cleiton amigo? Você ainda é amigo dos mesmos amigos de sempre ou fez novos amigos? Eu sei que você tem novos amigos, mas como é que cabe aí nesse seu Sou mundo? Fernandinho, eu sempre digo que eu não tenho amigo, eu tenho irmãos. Assim, eu sou muito, eu me dou muito no sentido de ser verdadeiro. Então, assim, quem passa por mim, realmente, assim, não sai. Porque a amizade é verdadeira, a amizade é sincera, a gente está construindo, a gente vive, assim, o mundo hoje, não, a gente não tem mais tempo para muita conversa, para muita coisa, né? Mas todas as pessoas, acho que assim, todos os meus amigos, é como se meus amigos fossem meus irmãos da minha casa. Todos os meus amigos vão na minha casa. Então, assim, eu gosto de fazer amizade para ser irmão, para não ter medo das pessoas. Então, meus amigos são amigos mesmos. Então, eu não tenho ex-amigo. Eu tenho um amigo, eu não tenho um inimigo. Sequer um eu não tenho. Quem Porque for seu inimigo, tá... o problema é de quem for seu provavelmente quem inimigo. foi, não tenho. Eu não me aproximo de pessoas com problema. E é bonito, gente, né? Não é por nada, não. É porque Cleiton realmente, ele. Uma vez você disse uma coisa que. Tem várias coisinhas que ele diz que eu guardo assim num cantinho especial. E uma vez você disse assim: agora eu não tenho como estar nos mesmos lugares que eu frequentava sempre. Mas eu tô aqui, eu ainda sou o mesmo. E quando você disse isso, era até com um pouquinho de saudade da liberdade que você tinha antes, mas você sabe o quanto é importante você estar onde está e onde você poderá estar. E você continua o mesmo, né, Cleiton? Ó, Fernandinha, não adianta a gente tá, quando eu vou falar com toda a modéstia, né? Não adianta, eu sempre digo, tinha uma chefe minha que ela dizia que achava interessante que essa coisa de você falar das suas Qualidades. qualidades, né? Ela dizia que achava interessante que eu mesmo falava das minhas, achava interessante que eu vendia o meu peixe, né? Porque assim, não adianta eu sou muito prático, eu sou muito verdadeiro. Não adianta você estar com picuinha com mentiras, porque tudo isso, de uma hora para outra, a carapuça cai. Então, quando eu digo a você que eu tenho um coração bondoso, que eu sou amigo, que eu sou um bom filho, que as pessoas, por que que as pessoas fazem tanta questão de Cleito? Porque as pessoas sabem da minha bondade, do parceiro, do cara amigo que eu sou, de só de vamos dizer assim, de acrescentar na vida das pessoas. E todo mundo quer Cleito por perto, porque, porque é o cara amigo, é o cara verdadeiro. Então, isso é uma. Aí minha amiga dizia, Cleiton, acho tão interessante. Eu dizia, vou até dizer o nome dela, Lucinha. Eu não tenho como vender Se eu vender um peixe podre, as pessoas esse peixe vai voltar para mim. As pessoas vão devolver o peixe podre. Então, assim, não adianta eu dizer o que eu não sou, porque isso, da hora para outra, isso vai saber quem eu sou. Então, assim, quem sabe quem eu sou eu. Quem me conhece, sou eu. Quando eu digo que eu sou honesto, você vai procurar, você vai saber quem eu sou. Quando eu digo que eu sou um bom amigo, as pessoas que estão assistindo, que sabem, vão saber quem eu sou. Então, se eu disser que não sou honesto, se eu disser que eu sou um cara amigo, as pessoas vão, em algum momento que eu estiver, as pessoas vão dizer, você está mentindo, vão, de alguma forma, botar em canto e parede. Então, assim, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer quem eu sou, porque Você banca quem você quem eu é. sou. É isso aí. Não tenho medo de chegar em qualquer lugar e as pessoas realmente, assim, daquilo que eu digo, as pessoas vão realmente vão checar que é isso. É isso mesmo. O Encanto é uma cidade pequenininha perto de Natal, né, Cleiton? Muito pequena. É um perto longe, né? É longe, mas a cidade geograficamente é pequena perto de Natal. Mas tem Muito algum pequena. lugar no Encanto que seja especial para você? Tem. Tem a. Encanto é muito. Toda cidade pequena, né? Tem o quê? É. Tem uma barragem, lá tem. Lá tem uma pracinha que a gente chama a Praça do Pavilhão, que é onde a gente se concentrava à noite para conversar, né, com os amigos. Era tudo, né? Era o que a gente tinha, né? Não tinha outro lugar para ir. Então, essa pracinha realmente eu tenho muita recordação. E, como eu falo a você, eu sempre fui um homem, graças a Deus, de muita amizade. E assim, eu já carregava, não sei, esse poder de liderança, né, de ter as pessoas por perto.
Então, assim, as pessoas já esperavam por mim na pracinha, porque eu sabia se eu estando, já tinha. Era certo que ali ia ter bastante pessoas ali por perto. Então, era onde a gente se encontrava para conversar, colocar os papos em dias, né? E era a nossa diversão. Aqui em Natal já é um lugar mais amplo, que tem inúmeros pontos turísticos, mas tem também um lugar especial para você aqui em Natal. Em Ponta Negra. Ponta Negra, eu tenho uma identificação com Ponta Negra, é impressionante, assim, ó, é uma coisa que me marcou muito em Ponta Negra, porque quando eu morei na Zona Norte e quando eu vim morar aqui na Zona Sul, morar no Pirangi, e eu ia a pé para a praia, né? A caçar a praia, sempre gostei muito de praia. Então, quando eu descia para Ponta Negra, com toda essa problemática da minha irmã, né, com essa doença, com câncer, meu pai também, era a forma que eu ia. Quando eu chegava em Ponta Negra, que eu descia ali, aquelas escadarias, aqueles morros ali para ir para a praia, é como se todos os meus problemas fossem de algo abaixo. Então, eu esquecia tudo. Então, eu tinha essa interação com a praia. Eu era sou tão frequentador de Ponta Negra que eu acho que é contado os barraqueiros ali de Ponta Negra que nem me conhecem. Me conhece, me chama do negro, me chama o bonitão, Bonitão. né? É engraçado que esse bonitão, nunca ninguém me perguntou por que esse bonitão, né? Pois responda. Esse bonitão era o quê? Eu estava na policlínica, eu tinha essa aproximação muito às pessoas. Então, as pessoas, elas chegavam para mim com muita intimidade e era para chegar, né? Que eu era o gestor da unidade, eu tinha que ter essa. As pessoas tinham que ter essa Proximidade. liberdade comigo, né? Então as pessoas chegavam, os mais velhos, meu filho, tá lembrado de mim, tá lembrado de mim. E era muita gente para lembrar. Então foi uma forma que eu achei de chegar perto das pessoas. Quando eu dizia bonitão, além das pessoas acharem isso muito bom, era a forma como se eu estivesse dizendo o nome delas. Então alguém chegava para mim muito, muito próximo, muito íntimo. Ah, bonitão, lembro, lembro, lembro. Então a pessoa tinha certeza que eu lembrava. Mas era a forma de me identificar, assim, dizer às pessoas que eu te conheço, eu sou teu parceiro. E isso foi o que isso me identificou muito, né? Então, até hoje, eu chamo todo mundo de bonitão, as pessoas também me chamam de bonitão. Então, na Ponta Negra, eu tenho essa aproximação, essa química, essa energia com Ponta Negra. Ponta Negra é um lugar que eu não posso deixar de ir. Se Cleiton Bonitão chegar lá, todo mundo sabe Todo quem mundo, é. todo mundo sabe quem eu sou. É tão interessante, teve uma passagem em Ponta, você perguntou de algumas passagens, e eu tenho uma Sim. passagem em Ponta Negra. Como eu estava constantemente em Ponta Negra, eu sempre trabalhei 3 expedientes, depois 2, mas se eu tivesse um momento de folga à tarde, eu corria para Ponta Negra. Minha diversão era Ponta Negra, então eu era muito presente em Ponta Negra. Eu estava lá um dia, sei que, eu não sei se eu viajei não, porque eu não sou de viajar, não sei se eu adoeci, sei que eu passei uns 15 dias sem ir para Ponta Negra. Eu estava lá, né, no cantinho lá que eu fico, chegou uma senhora que fazia massagem, aí ela chegou chorando, quando me viu, e chorando. Eu estava perguntando aqui a todo mundo, 15 dias que eu estava sem ir a Ponta Negra, estava perguntando a todo mundo, era que estava o menino de calção branco, que eu quero calção de banho branco, procurando o menino de calção branco em Ponta Negra. O que tinha acontecido com esse menino? Quer dizer, que eu era tão presente, o que é 15 dias? As pessoas sentiram minha falta, porque realmente eu muito presente em Ponta Negra. Ponta Negra é como se fosse minha segunda casa. Além de ser por que eu me aproximei também de Ponta Negra? Era meu lazer, né? Minha condição não era essa condição toda, e a praia é o lugar mais democrático que existe, Gratuito. gratuito. Então, ia para a praia, era meu lazer a Ponta Negra. E Ponta Negra não tinha vontade de voltar. Então, começou daí, né? De buscar lazer, e Ponta Negra foi o que era o meu lazer. Então, tenho essa identidade muito grande, essa identificação muito grande com Ponta Negra, até hoje. Até hoje. Se você for no gabinete, tem um quadro de Ponta Negra no gabinete dele. Pelo quadro Inclusive, você sempre falou, desde a campanha, sobre o seu gabinete aberto. É uma forma de você manter o contato com o povo que você tanto gosta de conversar? Com certeza, Fernandinho, olha, a política, essa política não me distanciou e nem vai me distanciar das pessoas. Eu sou muito honesto em tudo quanto eu faço. Então, assim, se alguém me procurar para qualquer coisa, se não tem como não resolver, se eu puder resolver. Eu digo sempre, para mim não existe a palavra não. Então, não tenho medo de estar no meio das pessoas, andar em qualquer lugar. O gabinete aberto, o que eu tenho é do povo. Quando eu não tenho, não tenho, as pessoas entendem. Então, quando você passa essa verdade, as pessoas entendem. Então, assim, é aberto lá, é por onde eu passar. Eu tenho uma vida tranquila hoje. Eu não me escondo de ninguém, eu estou em todos os lugares que eu estava antes. Claro, não estou da mesma forma como hoje eu tenho mais compromisso. Então, assim, hoje as pessoas me cobram mais a minha presença em alguns lugares, até em Ponta Negra, mas é isso.
Eu tenho outra, deixa eu contar outra passagem também em Ponta Negra, que eu adoro contar eu adoro contar essa de Ponta Negra, que eu acho que essa é de salvar a vida, como se diz, né? Eu sou muito pacato, eu sou muito medroso, eu sou muito manso. Eu não sou de bater de frente, não que eu não tenha a minha verdade, mas eu acho que quando você bate de frente é verdade contra a verdade, muitas vezes o diálogo não avança. Então, os meus argumentos, até onde eu acho que há a possibilidade de ter um entendimento. Quando não tenho, eu me calo, muitas vezes, mesmo achando que estou certo, mas foi a forma. Eu sou muito calmo, sou muito manso. Então, eu gosto de frequentar os mesmos lugares. Meus amigos dizem, Cleiton, você sábado vai pra Ponta Negra, domingo Ponta Negra, sexta-feira Ponta Negra. Só vai para Ponta Negra porque eu me sinto protegido. Eu me sinto protegido. Eu sempre tomo uma caipirinhazinha no mesmo lugar que eu tomei do primeiro dia até hoje. E nesse lugar que eu tomo essa caipirinha, é o meu amigo hoje, que é um irmão que hoje esse menino disse que eu sou o pai dele, o irmão dele, sou tudo para ele. Ele vendia a caipirinhazinha dele, eu baixava por lá. Ele bebia muito, ele jogava muito. Então ele, eu estava lá sempre presente. Aí eu via, eu passava, Júnior, rapaz, se eu começo aqui, eu vejo não está progredindo, não sei o quê, rapaz, você trabalha tanto, essa pra aqui dá tanto dinheiro. E eu vi que tinha esses vícios, ele era meio desencontrado, mas eu sempre ali no mesmo lugar, porque eu gostava muito dele. Mesmo ele vendendo e bebendo ao mesmo tempo, mas ele me protegia. E a gente criou um vínculo. E depois de tanto tempo, depois de 15, acho que depois de 15, 16 anos, dessa parceria lá, de eu ir lá para o cantinho dele lá, ele chegou um dia para mim, eu fui vendo melhoria, rapaz, de jogar, fui apoiando em algumas situações, e ele chegou um dia para mim e disse, eu fui ontem, fui um culto, rapaz, eu gostei, e eu vou seguir na igreja. Eu disse, rapaz, não acredito não, gente, certeza vou. Rapaz, pois beleza. Rapaz, pois agora você tá no caminho certo. E ele realmente ele foi. Quando foi depois de 15 dias, ele chegou e disse: conheci uma menina, conheci uma pessoa da igreja e eu vou me casar. Ora, o cara lá que não tinha, que eu bebi uma caipirinha, se eu desse R$ 20, se eu desse 20, se a caipirinha fosse R$ 2, se eu fosse embora para tomar só um, ele queria que eu deixasse os 20 e já consumia meus 20 antes de eu consumir a bebida. Então ele era desorganizado, desestruturado. Quando ele chegou para mim e disse: rapaz, vou para a igreja bacana. Depois dos 15 dias, 20 dias, encontrou uma menina disse que na igreja, encontrou essa, eu vou casar. Eu digo, mas você vai casar, mas eu estou sem condições de casar. E eu vendo a transformação dele, né? Você vai casar, você certeza, você quer casar, vou. Mas tem um problema. Eu não tenho condições, procurei saber, tem que pagar um casamento, não sei quantos, meu amigo. Não, por isso não, você vai casar, faz questão que você case, você na igreja, a mudança, Júnior, nesses acho que 20 ou 30 dias senti uma mudança nele. Júnior, a sua mudança é uma mudança radical. Então, estou aqui para lhe apoiar. Você vai casar sim, pode ir no cartório e procurar saber quanto é lá para casar e você vai casar. E foi dito e feito. Ele casou. Hoje na igreja é conhecido como o irmão Júnior. Teve uma transformação. Então, assim, hoje Júnior para mim é um exemplo para mim, é um exemplo também para mim de uma pessoa que estava num poço, num grande buraco, e ele ressurgiu. Ele ressurgiu. O que é uma amizade, o que é uma parceria, o que é um ombro amigo. Foi isso que eu representei para a Júnior. Então, assim, eu tenho isso para mim, eu fico muito feliz de lembrar dessa história. Essa história é muito presente no meu coração. Saber que qualquer pessoa, em qualquer situação, você pode ressurgir. Basta você querer, e muitas vezes as pessoas precisam de apoio, precisam de alguém que esteja ali, sou seu amigo, de alguém que oriente, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam, muitas vezes fazem botar você mais ainda para afundar. E Júnior foi essa pessoa, né? Que eu dei esse apoio isso eu levo com muita leveza e com muita satisfação, saber que eu mudei a vida de alguém e mudei mesmo. Então assim, talvez seja uma das minhas histórias assim que mais bonitas que eu acho, porque eu vi alguém ressurgir, era uma coisa que eu achava impossível. Nem ele acredita na mudança dele. E todo mundo na praia diz, Cleiton, rapaz, você fez. Bonitão, você que mudou a vida de Júnior. Júnior hoje é outra pessoa. Você foi o Então, é uma mentor coisa, o dele, mentor né? dele. Então, assim, ó, isso é bacana, né?
Muito bacana. E ele te admirava, hoje vocês se admiram, né? Porque é muito. Realmente é de se admirar que ele tenha aproveitado todas as oportunidades que você fez. É como se você tivesse só aberto a porta e ele Ele aproveitou aproveitou. aquela chance, Foi né? abençoado, né? Ele buscou, foi abençoado, né? Eu acho que é daí onde eu digo, né? Acho que tem tudo bem, mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter uma crença, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, sempre que eu me aproximo das pessoas, eu pergunto sempre qual é a sua religião. Não que a religião salve, mas eu acho que a gente tem que ter essa fé, a gente tem Uhum. que ter essa religião, porque eu acho que quando você tem isso, tudo se torna, qualquer problema se torna pequeno e você se torna grande, porque a fé move tudo. Então, é uma das coisas que eu pergunto, porque se você tiver fé, você tem tudo. Você é capaz de qualquer coisa. Cleiton tem fé de daqui a 10 anos estar onde, Cleiton? Fernandinha, a minha fé daqui a 10 anos, a vida vai me levar. O Senhor, em todos os lugares que eu passei, eu não escolhi, o Senhor me colocou. Então, assim, eu vivo para o Senhor. Tudo quanto eu faço é pensando no Senhor e o destino que me dá é o Senhor. Ele me prepara e ele me chama. Então, assim, eu nunca peço, a única coisa que eu peço ao Senhor é mansidão, bondade, é alegria de viver, humildade, porque não santidade, né? E que o resto é com Ele. Quem decide é Ele. Ele é quem sabe o que eu preciso, o que eu mereço, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito assim. As pessoas acham que o fato de você acha que tem essa aproximação com Deus, com o Senhor, e eles pedem alguma coisa, eles querem a qualquer preço, querem ser agraciados. E muitas vezes o Senhor faz totalmente o contrário, mas o Senhor não faz o contrário porque Ele quer lhe penalizar. Ele quer que você realmente, assim, ele não lhe dá aquilo muitas vezes que você pede, porque muitas vezes você, além de não ser merecedor, aquilo não é legal para você. As pessoas geralmente pedem dinheiro, né? Quem não gosta de dinheiro? Mas muitas vezes o dinheiro para alguém é a pobreza, é o dinheiro. Muitas vezes você distancia, o dinheiro se distancia das pessoas, você perde a sua identidade, você perde o seu caráter, os seus princípios. Então, tem pessoas que o dinheiro é a destruição. Então, eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar onde o Senhor me colocar. E eu tenho fé que Alegre, estarei no lugar bom. alegre e Alegre, manso. alegre, manso e feliz. Muito E bem. disponível para as pessoas. É isso aí. Cleiton da Policlínica, vereador de Natal, Cleiton do Povo. Muito obrigada. Eu acho que essa conversa aqui é a primeira etapa, porque você tem muito ainda a construir pela sua boa vontade, pela sua vontade de chegar a mais pessoas. E a gente pode contar mais histórias em outro tempo. Mas obrigada por você ter vindo aqui, por você ter emprestado todo a sua história, alguns dos momentos da sua história, são muitos, né, Cleiton? Muita coisa você viveu, tanto lá no Encanto, como aqui em Natal, como a sua cidade atual. Tenho, Fernandina, a gente vai ter muito o que conversar. Eu tenho muita história, né? De repente, assim, você é um misto, você de repente, quando você sai, você, porque eu não contei aquilo, que eu não disse aquilo, mas vai ter muitas histórias para contar. Eu tenho muita história para contar. Eu acho que, eu acho que a vida é um eterno aprendizado. E a gente vai ter muito o que conversar, vai ter muita história boa, muita história bacana, muita história que vai Tem servir sim. para muita gente, né? Porque se as pessoas entendessem, né? Se as pessoas tivessem essa maturidade espiritual de que a gente precisa se desprender desse mundo material, a gente se entregar às pessoas, se doar às pessoas, eu acho que a gente vive bem melhor. E bom humor, viu, gente? Cleiton é bem humorado, ele é engraçado, ele tem umas tiradas boas. Sempre leva a vida com bom humor, né, Cleiton? A Tenho, pessoa, para Fernandinha. ver você com chateada, ela Não, eu vou contar toda a demora. história do bom humor, né? Do bom humor, assim, dessa questão do bonitão, né? Eu sempre levei no meu trabalho, o trabalho, o trabalho na saúde ele é muito pesado. Então, você tem que se reinventar todos os dias, ser engraçado, para deixar as pessoas leves, para que as pessoas se abram, para que as pessoas se encontrem. Então, essa questão do bonitão era engraçado, né? Quem chegava bonitão, bonitão, bonitão. Aí um dia chegou um senhor e disse que queria resolver um problema. Eu disse, vai ali naquela sala, procura aquele bonitão. Aí o meu amigo, né? Vou citar o nome para não comprometer, ele não é muito bonitão. Aí o senhor abriu a porta, e quando abriu, que viu ele lá, disse, aí disse, diretor.
ele não tá, o bonitão não tá aqui, não. Disse, esse rapaz que tá aí é o bonitão. Aí lá, outra história do bonitão na academia, onde eu treino na academia, o povo tudo bonito, tudo novo, não sei o quê, tudo sarado, né? E eu não tô nessa vibe. Aí, como eu chamo todo mundo como eu tô, chamo todo mundo de bonitão, o professor tava lá ia tomar água, aí o professor, e aí, bonitão? Aí tem uma bem saradona, bem bonitona, olhou pra mim, achando que ia encontrar um bonitão. Quando me viu, ela riu na minha cara, né? Não Ela disse, acredito, mangou não. de mim mesmo. Não, não. Eu sou tranquilo, eu sou bem-humorado, eu não sou bonitão, eu sei disso, fique tranquilo. Não, não, mas você não achou bonitão, então ela achou que ia encontrar um bonitão mesmo, né? Então, assim, o bom humor é preciso, né? É Preciso que a gente tá verdade, numa vida você tão tira de pesada. letra. A leveza, né? Tem que estar leve, você tem que estar bem, bem tranquilo, né? Essa vida é só uma, como eu te falei, a gente tem mais é que aproveitar ela com alegria. Muito bem, Cleiton. Obrigada, querido, mais uma vez. Quem quiser conhecer o trabalho de Cleiton, pode ir para as redes sociais, né? Como é que tá o seu Instagram? Cleito da Policlínica, underline, se você quiser ver todo o trabalho de Cleito, acompanhar, deixar sugestão, deixar o seu pedido, a sua necessidade, a gente tá lá de coração aberto para lutar por você. É como eu falei, se existe uma coisa que eu não gosto, que eu amo, é gente, é fazer justiça, é chegar na dor das pessoas, é chegar no coração das pessoas. Isso para mim é leve, porque aí é como se eu vim para o mundo para isso, para servir. Eu não vim fazer outra coisa, eu vim servir. E quando você tem a certeza da sua missão, tudo que você faz, enquanto as pessoas acham que é árduo para você, é leve. Então a vida para mim é leve, porque a minha missão é servir, é estar perto das pessoas com alegria. Então o bom humor é realmente uma característica de Cleito. É isso aí. Além da empatia, da generosidade, de tudo isso que faz parte da vida de Cleiton da Policlínica, vereador de Natal e um ser humano realmente extraordinário que vocês vão ter a oportunidade de conhecer muito mais. A gente fica por aqui com o episódio 8 do Atributos. Obrigada. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar essa conversa. É importante que esse atributo de Cleiton, entre outros que ele acabou citando aqui na entrevista, que isso se perpetue para que as pessoas se sintam capazes de serem empáticas, amorosas, bem-humoradas e principalmente queiram genuinamente o bem do próximo. Até o próximo episódio. Tchau!